pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu trouxe duas fisioterapeutas especialistas em fisioterapia pélvica, a Ramine e a Michele. Tudo bom, gurias? Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Então se apresentem para nós. Bom, boa tarde, meu nome é Ramine Baigorra, sou fisioterapeuta pélvica, especialista na saúde pélvica de homens, mulheres e crianças. Fui publicitária por 20 anos, mas hoje em dia me dedico exclusivamente à fisioterapia e sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou a Michele Faria, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica e, junto aqui com a minha amiga e parceira, a gente cuida da saúde da mulher, do homem e das crianças também. Então, como dia 8 de março foi Dia da Mulher, a gente trouxe em março esse programa e no dia do Dia da Mulher. Então, vamos falar sobre a saúde da mulher, né? Isso aí. A mulher, então, passa por uma transformação em vários momentos da vida, né? A primeira grande transformação acontece entre os 10 e 13 anos, que é a primeira menarca, a primeira menstruação, onde inicia a nossa produção hormonal, né? De estrogênio e progesterona. Então, a gente tem um boom no crescimento, né? A gente começa a crescer mais, desenvolver as mamas, desenvolver os pelos pubianos e toda aquela série de acontecimentos, né? Que faz a transição da infância para a adolescência, né? Da puberdade em si. E aí, a partir disso, a gente começa todo o nosso período reprodutivo. E a gente fica nessa fase até próximo dos 40 anos, onde a gente começa a diminuir a nossa produção hormonal, e aí também já vão acontecendo novas alterações no nosso corpo, né? Entre os 40 e 50 anos a gente fica ali no período perimenopáusico, né, no climatério, e entre os 50 e 55 anos a gente entra na menopausa em si, que é onde cessa mesmo a produção hormonal, e aí vem alterações bastante importantes, né, na nossa vida, nesse período de menopausa, e que as mulheres precisam compreender, né, que essa é uma fase, todas nós vamos chegar lá, então a gente precisa compreender tudo que vai acontecendo no nosso corpo e também entender, né, saber onde que a gente pode procurar ajuda para lidar com todas essas modificações que nesse período elas são bastante drásticas, né? Isso aí. E sobre a menopausa, então, vamos entrar no assunto menopausa agora. Então, sobre a menopausa, qual o primeiro sintoma, né? O que acontece e a mulher começa a sentir? Geralmente, o primeiro sintoma são os calorões. Os calorões, a mulher começa a sentir um calor que sobe aqui do peito, vem para a cabeça e é um calor que não cessa nem no ar-condicionado, nem no ventilador. Ele vem e vai de uma forma meio descontrolada e ela acaba não tendo controle sobre esses calorões. Então, apita a primeira sirene e diz assim, ó, talvez eu esteja entrando na menopausa. Junto com isso, vem um monte de sintomas que ela vai sentir no próprio corpo, né? Geralmente o primeiro sintoma é a libido, né? A libido some do corpo da mulher, como eu brinco, vai para uma outra dimensão. E é muito difícil para a mulher, porque nessa idade geralmente elas ainda estão sexualmente ativas, elas têm parceiro e muitas vezes elas se descobrem fugindo do parceiro, né? Então tem esses calorões, o corpo começou a mudar, já está com uma idade avançada, o corpo já não é mais o mesmo e ela tem essa perda de libido. Então isso é um fator que elas ficam muito chateadas e elas geralmente procuram ajuda nesse momento, porque daí começa a ter a cobrança do parceiro junto, né? Junto com isso, tem um monte de alterações que acontecem dentro do corpo da gente, que são alterações hormonais, uma redução bem importante de estrogênio no corpo, uma redução do aporte sanguíneo na região, uma alteração importante de colágeno, os tecidos não estão mais tão lubrificados e tão fortes quanto antes, então a pele começa a ficar com um aspecto mais frágil, pode acontecer fissura, sangramento, a mulher pode começar a desenvolver as três principais disfunções na menopausa, que elas são disfunções miccionais, disfunções sexuais e de prolapso de órgãos pélvicos. E essas três que ocorrem, disfunções, ocorrem em todas as idades? Como é que... Pois então, algumas mulheres, devido ao histórico, gestações,
cirurgias, excesso de peso, algumas delas já apresentam algumas dessas disfunções no decorrer da vida. Mas, se elas não apresentaram isso até a menopausa, geralmente ali na menopausa que elas vão aparecer de fato, né? Então, assim, ó, disfunção sexual. O que todo esse declínio hormonal causa no corpo da mulher? Perda da libido, dor na relação sexual. Secura vaginal. Secura vaginal, uma redução da produção de lubrificação. Então, tudo isso gera dor. Acaba desencadeando dor na relação sexual, dor para usar absorvente interno, porque ainda há um pouco de ciclo menstrual acontecendo, dor para realizar um exame ginecológico. Então, nesse momento, geralmente, elas nos procuram para tentar amenizar esses sintomas. Quando a gente fala de disfunções miccionais, a gente está falando de incontinência urinária de esforço, que é quando ri, tosse, espirra ou pega o neto no colo e ocorre a perda de urina. Pode ser uma gota, pode ser um jato, pode ser um esvaziamento completo. Perda urinária nunca é normal em nenhuma idade da vida, nem na adolescência, nem na menopausa, nem com 80 anos, né? Então, isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes as mulheres acham que com o passar da idade é normal perder urina, mas não é normal nunca. Então, pode acontecer essa incontinência urinária de esforço, pode acontecer incontinência urinária de urgência, que é quando a mulher tem vontade de ir no banheiro toda hora, sem conseguir controlar. Ela chega num lugar e a primeira coisa que ela procura é onde é o banheiro. Então, isso são sinais de alerta para a gente começar a prestar atenção, né? Se realmente isso está acontecendo com a mulher ou não. Uma frequência aumentada de vontade de ir no banheiro de noite. Quando ela acorda de noite para fazer xixi, não é normal acordar de noite para fazer xixi, né? A não ser as gestantes, né? Porque elas estão com um volume muito grande no abdômen. Mas fora isso, não é normal. E também quando isso acontece junto, né? A incontinência urinária de esforço e de urgência, elas podem acontecer juntas e a gente chama de uma incontinência urinária mista. Nenhuma incontinência urinária é normal em nenhuma fase da vida. E por fim, a gente tem o prolapso de órgãos pélvicos, que é quando vários fatores desencadeiam uma descida de um órgão pélvico. Pode ser ele uretra, parede do reto, parede vaginal, bexiga ou útero. O que acontece? Por que esses úteros, essas vísceras, elas caem? Por não só fraqueza muscular, por uma alteração de colágeno, uma alteração facial, uma alteração ligamentar, uma alteração de fraqueza muscular. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, tu me complementa. Muitas vezes uma incoordenação na pressão abdominal, né? Aquelas mulheres que quando tossem e espirram, elas fazem uma força de expulsão, e isso pode acabar levando a um prolapso de órgão pélvico, que é a saída. E como geralmente elas descobrem que estão tendo um sintoma ou que tem alguma coisa diferente? Quando elas começam a sentir um peso na calcinha, uma sensação de que tem alguma coisa saindo para fora, uma bolinha, ou vai ter relação sexual e o parceiro relata que tem alguma coisa ali que está diferente. Então, também nesse momento, quando elas percebem que tem alguma coisa diferente ali, elas nos procuram para ver como que a gente pode ajudar a manejar esses sintomas, essas disfunções que estão atrapalhando um pouco elas nessa fase da vida. E esses prolapsos ocorrem só na idade assim mais no envelhecimento, ou pode ocorrer também em adolescentes? Bom, outras idades? Eles podem ocorrer em qualquer fase da vida, porque eles não estão associados somente às disfunções da menopausa. Elas não estão associadas só a esse declínio hormonal que acontece na menopausa. Como eu te falei, os fatores são múltiplos, né? Então, pode ser essa pressão abdominal, essa incoordenação, que tem uma relação errada entre pressão do abdômen, né? A pressão intraabdominal. Pode ser por uma fraqueza muscular. Pode ser por uma alteração de ligamentos, né, dos ligamentos que suportam os nossos órgãos e as nossas vísceras. Ele pode acontecer depois de uma gestação, quando a mulher tem uma gestação de um bebê muito pesado, ou ela engorda muitos quilos durante a gestação. Ocorrendo enfraquecimento, vai já. Isso, porque a gente tem que pensar que o nosso assoalho pélvico, ele é uma estrutura de sustentação, ele é como se fosse uma cama elástica que dá suporte para tudo, né? Então, no decorrer da vida, se a gente vai gerando uma sobrecarga,
e não fortalece essa musculatura, a tendência dela é ir caindo cada vez mais. E quando chega na menopausa e tem esse declínio hormonal, que é o que ajudava a manter essa estrutura um pouco mais íntegra, né? Daí sim que geralmente a gente percebe que as coisas acabam caindo, né? E isso também pode acontecer em pessoas que ou fazem excesso de peso, de repente exercícios, ou alguma coisa relacionada a segurar pesos, ou até... Na verdade, sim, como a Ramine falou, está diretamente relacionada à pressão sim, a pressão intraabdominal, né? intraabdominal. Quando a gente faz uma carga, levanta um peso, faz um salto, a gente não... algumas mulheres, inclusive praticantes de atividades de alto impacto, né? Acabam trancando a respiração. Quando tem que dar muitos saltos, ou quando vão levantar uma carga mais pesada, ou bem pesada, elas fazem uma apneia, elas trancam a respiração, e isso aumenta consideravelmente a pressão intraabdominal, que empurra todos esses órgãos para baixo. Se a gente não tem um assoalho pélvico potente, capaz de suportar esse aumento exacerbado de pressão, a gente pode acabar forçando esses órgãos para baixo. E aí essa rede ligamentar que segura esses órgãos aqui, se não tem um assoalho forte para ajudar a sustentar, eles vão se esticando, né? Eles vão se alongando, sim. E daí com isso, ao longo do tempo e com a repetição dessa carga excessiva, vai se rompendo essas fibras, né, ligamentares, até que chega um momento que pode romper parcial ou total e acontecer esse descenso do órgão pélvico. Que é interessante falar, assim, até para o pessoal que faz academia, faz atividades, assim, muito intensas e que, de repente, não acham que, de repente, essa musculatura também é fortalecida ou a gente faz junto, mas muitas vezes não, né? O assoalho pélvico normalmente é uma musculatura que a gente não lembra de trabalhar, né? A gente não faz um treinamento, a gente treina bíceps, quadríceps, a gente treina abdômen, mas o assoalho pélvico, que é quem sustenta tudo, a gente acaba só treinando quando a gente desenvolve muitas vezes um problema, né? Uma incontinência urinária, uma perda de flatos, ou descenso de um órgão pélvico, ou dor na relação, enfim, qualquer disfunção, né, dessa musculatura que gere um sintoma, a gente só vai treinar essa musculatura quando a gente chega num profissional que trabalha nessa área e que é capaz de te ensinar que tu precisa também treinar esses músculos. E assim, não há nada de errado em atividades físicas de alto rendimento ou de grande impacto, mas a gente precisa que o nosso corpo esteja preparado por completo, principalmente nós mulheres, o nosso assoalho pélvico, para que a gente não tenha problemas futuros. Isso aí. Só complementando o que a Mi falou, a gente tem recebido muitos pacientes no consultório agora, pacientes do CrossFit, porque agora o CrossFit acabou viralizando, né? Todo mundo quer fazer CrossFit, é uma atividade que emagrece muito rápido, enfim. Só que muitas dessas mulheres acabam chegando no consultório para nós, referindo que ao levantar a carga, ao pular no caixote, ao pular corda, elas perdem urina. E muitas vezes essas mulheres têm um assoalho pélvico forte. E daí a gente pensa assim, se o assoalho pélvico é forte, como que ela perde urina? Pois é. E muitas vezes a resposta não é ser fraco ou ser forte, e sim justamente essa relação que a Michele falou, a relação da pressão intraabdominal coordenada com o assoalho pélvico. Porque muitas vezes elas são fortes, mas elas respiram de uma forma errada, né, inadequada, que acaba fazendo com que aumente a pressão e o assoalho pélvico não seja capaz de fechar. Então a gente treina essas mulheres no consultório para que elas voltem para a atividade física, tendo uma consciência corporal, abdominal, de respiração e do assoalho pélvico, para que elas não tenham essas perdas. Inclusive no consultório a gente treina os movimentos funcionais delas. Interessante. É legal de abordar, porque como tá na moda também outros tipos de exercício que de repente, né, o pessoal acaba não sabendo como lidar e que não precisa ter uma disfunção para procurar um fisioterapeuta, exatamente, né, pélvico. Então, de repente, se tá fazendo algum esporte e tem alguma dúvida, é interessante, né, procurar para saber. As atletas que correm também, né, as corredoras, assim, podem também apresentar incontinência, e aí é como a Ramine falou, e às vezes até tá relacionado com a respiração e impacto, mas muito também relacionado à agilidade do assoalho, né?
Porque cada vez que a gente vai aumentar a pressão intraabdominal, que a gente vai fazer um esforço, o assoalho tem que contrair antes. E a gente, por algum motivo, nessas fases da nossa vida, essa agilidade, a gente vai perdendo essa agilidade. E a Com o consciência próprio corporal também, né? processo Aquela de envelhecimento, a consciência. gente vai perdendo essa agilidade. E às vezes a gente é um treino de agilidade, poucos atendimentos, a gente já consegue sanar essa perda aí de urina para que as mulheres continuem praticando atividade física, que é o que é Sim, recomendado por todo sim, mundo, é né? o ideal, mas O ideal. claro, com todo cuidado. E assim, e o Pilates em relação a essa parte do assoalho pélvico? Como é que ele trabalha, não trabalha? Que tem uma contradição aí, Essa né, é nessa uma, parte. é uma grande dúvida realmente, né? Na verdade, assim, o Pilates, ele não trabalha assoalho pélvico. Ele trabalha o core e o assoalho pélvico faz parte do core. Então, quando a gente vai para o Pilates, a gente também desenvolve uma consciência corporal muito boa, mas é preciso deixar claro que o Pilates, ele não é um tratamento para o assoalho pélvico. Ele é uma atividade física, mas ele não treina o assoalho pélvico, ele não é visto como um tratamento para incontinência urinária. Ele complementa. Ele pode até Não é complementar, específico, né? principalmente se o instrutor for um fisioterapeuta e que tenha um pouco de conhecimento na área da fisioterapia pélvica, né? A gente pede sim, a gente solicita a contração. Mas a gente não pode deixar de lembrar das mulheres que não têm essa consciência corporal. E muitas chegam no consultório, a gente solicita a contração do assoalho pélvico, que na mulher ele tem que ser uma contração para frente e para dentro do corpo, e aí a gente pede para elas fazerem a contração de segurar o xixi, e elas fazem, na verdade, uma força de expulsão. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente relaciona, assim, qualquer atividade, como o Pilates, ao treinamento do assoalho pélvico, justamente por isso, porque no Pilates a gente não faz uma avaliação do assoalho. Então, a gente pode até pedir a contração, mas a gente não tem certeza se essa mulher faz essa contração, se ela faz de um jeito certo. Porque às vezes, como eu te falei, elas chegam no consultório, a gente solicita a contração e elas fazem ou não têm a contração, ou fazem uma força de expulsão, que é um fator de risco para prolapso de órgão pélvico. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, nesse manejo. Então, assim, mas respondendo a grande dúvida, o Pilates gera uma consciência corporal muito boa e solicita a ativação do core. E o assoalho pélvico faz parte desse contexto, mas não é um tratamento para incontinência urinária, com certeza não. E sobre a fisioterapia pélvica, então, como é que funciona, assim, para parte preventiva ou até tratamento? Bom, vamos falar um pouquinho então, mais especificamente sobre a menopausa, né? Eu falei basicamente de 3 disfunções, as miccionais, as sexuais e o de prolapso. A primeira coisa que a paciente, quando chega no nosso consultório, a primeira coisa que a gente faz uma avaliação global bem completa dela. Muitas não sabem o que esperar de uma avaliação de fisioterapia pélvica, então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona aqui. A gente avalia rapidamente postura, né? Porque uma alteração postural pode gerar uma sobrecarga, algum tipo de compensação no corpo e acabar sobrecarregando o assoalho pélvico e gerando uma tensão, né? Então a gente avalia a postura, a gente avalia a respiração para ver justamente essa relação, né, de assoalho pélvico com diafragma, né? Avaliamos também o abdômen em mulheres que já tiveram um parto e também nas que não tiveram, e também em homens, né? A gente avalia para ver se tem diástase ou não, que diástase é a separação dos músculos aqui do reto abdominal, que não necessariamente só mulher que já teve parto tem diástase, né? Homens têm diástase, adolescentes têm diástase. E o que se dá, assim, essa diástase? Muitas vezes por uma alteração estrutural do corpo da pessoa, né? A pessoa já tem aquela diástase, já tem uma predisposição, já tem uma alteração de tecidos ou alguma alteração hormonal e apresenta aquela diástase, né? E não que a diástase seja um problema. Na verdade, a diástase, ela pode ter a diástase, mas a diástase, desde que ela não traga repercussões ou disfunções para essa pessoa, ela pode conviver tranquilamente com a diástase dela, desde que o abdômen seja funcional. Mas o que esperar terminando, né? O que esperar de uma avaliação fisioterapêutica? A gente avalia abdômen, a gente avalia diástase, a gente avalia respiração, a gente avalia em pacientes que têm muita tensão, a gente começa avaliando desde a parte da ATM, a gente avalia aqui a parte de ióides, a gente avalia externo, diafragma, abdômen, quadril,
adutores, a parte interna da coxa, glúteo, a parte da lombar, enfim, é uma avaliação bem completa. Só depois de avaliar tudo isso que a gente vai de fato para o assoalho pélvico. Então, aí a gente avalia toda a parte externa do assoalho pélvico, tanto do homem quanto da mulher quanto da criança, né? No caso da mulher, a gente faz um exame invasivo para ver como estão as estruturas, para ver como é que está a força que a Michelle comentou, para ver como é que está essa relação de ativação, se ela faz a força de expulsão ou se ela faz a força de puxar para cima e para dentro. A gente vê se tem pontos de ponto gatilho, aquela mesma dor e contratura que a gente tem aqui no ombro quando dá um mau jeito, isso a gente pode ter no assoalho pélvico músculo, também. Né? Então, todo músculo porque é músculo, né? Contraturas, né? A gente faz uma avaliação de reflexos para ver se os reflexos dos nervos que inervam o assoalho pélvico estão presentes. E, por fim, a gente finaliza fazendo o teste de força, de tosse e de contração. Então, isso que se pode esperar de uma avaliação de fisiopélvica. Mais especificamente para incontinência urinária e para disfunção sexual e para prolapso, essa avaliação é o nosso principal. Mas a gente ouve muito o que a paciente traz para nós, né? A gente tem que ouvir a história dessa paciente, qual a queixa principal, o que trouxe ela ao nosso consultório, o que está incomodando ela no momento, porque a gente pode encontrar várias coisas para trabalhar, mas a gente precisa saber qual que é a queixa principal dessa pessoa, desse paciente, para ver o que mais incomoda para a gente começar a atender justamente aquilo, né? Porque foi o motivo que fez ela vir para nós. É a escutativa, né, que a gente chama. Primeiro, a gente faz toda uma entrevista com o paciente, escuta e acolhe aquela história. A gente valida o que ela está nos trazendo. Então, normalmente as pessoas que vêm para fisioterapia pélvica, elas ficam muito impressionadas, assim, de como é a consulta. Porque realmente a gente precisa escutar essa mulher, entender o que de fato está incomodando ela, né? E às vezes a queixa é uma, mas as disfunções são outras. Né? Então é tão importante assim a gente acolher essa mulher, nós como mulheres, né? E pessoas profissionais de saúde que adoramos saúde da mulher, que é a nossa área de atuação. É tão importante a gente levar a informação para essas mulheres, fazer com que elas compreendam que essa é uma fase, é uma etapa da nossa vida, que a grande maioria das mulheres vai apresentar alguma disfunção, né, no período da menopausa, e entender muitas vezes que a gente precisa se preparar para essa fase, como prevenção, como tu disse. Se eu sei, se a ciência me diz que quando eu chegar na menopausa, as minhas chances aumentam de ter uma incontinência urinária, de perder urina, né, que pode ser pequenas gotas, até chegar no momento que a gente precisa usar uma fralda para poder sair de casa, entender que isso pode nos causar extremo constrangimento, que pode nos causar um isolamento social, né? A gente vê muitas mulheres que deixam de ir no mercado, no parque, que deixam de ir à igreja, porque não se sentem confortáveis em usar uma fralda para sair de casa. Então, o contexto biopsicossocial da incontinência, né, é um contexto bem amplo, assim, e que quem não está passando por esse problema, às vezes é difícil alcançar a dimensão disso para uma pessoa que perde urina. E pior, uma pessoa que perde urina e acaba, né, achando que isso é normal, que é da idade, que todo mundo perde, que todo mundo usa, principalmente né? pessoa que já é mais idosa acaba achando que é normal, que faz parte do envelhecimento, mas tem jeito de prevenir e também de tratar, né? Então, complementando o que a Ramine falou, além de tudo isso que ela falou, que se pode esperar de uma consulta de fisioterapia pélvica, também entra o acolhimento, entra muita interação da mulher com o seu próprio corpo, autoconhecimento, que é a chave, né? O autoconhecimento é primordial para as mulheres e é uma coisa que desde criança a gente vem sendo barrada, assim, né? Da nossa própria criação, da nossa tradição aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente cresce, assim, achando que é feio fazer cocô na casa dos outros, a gente não pode fazer xixi em banheiro público, não pode fazer xixi na rua, não pode ficar tocando na vulva, que tudo é feio. E aí a gente vai lá no nosso inconsciente tomando isso tudo como é feio, é errado, eu não devo fazer, quando é justamente o contrário, né? Quando a gente tá, assim, numa fase que a gente precisa, sim, conhecer nosso corpo, a gente precisa entender que
são descobertas quando a gente começa a se tocar, quando a gente começa a entender todas essas fases, todas essas alterações que acontecem no nosso corpo. Então a gente é muito podada, assim, desde criança, né, aqui na nossa Se a gente criação. não se conhece, como a gente vai saber se tem disfunção? A não ser a Exato. incontinência urinária, que de repente a gente vê que tá Exatamente. acontecendo. Exatamente. E tu sabe, assim, que em relação à dor, né, que é também um processo da menopausa, pela diminuição da libido, da lubrificação, a gente vai diminuindo o número de relações, o canal vaginal também vai estenosando, vai ficando mais estreitinho. Então, é sim o sintoma da menopausa. Mas às vezes a gente recebe no consultório meninas jovens, assim, com dor na relação e com a impressão de que é normal. E às vezes a gente faz o tratamento da dor, e eu já recebi relato de uma paciente minha muito jovem que falou assim: nossa, parece, agora que eu não tenho mais dor, parece que tem alguma coisa errada, porque na minha concepção, assim, parecia que eu precisava da dor para ter prazer. Então, assim, né, é uma relação que, se a gente não vai num profissional que explica pra gente que isso não é normal, que a gente não deve sentir isso, que na relação a única coisa que a gente tem que sentir é mais desejo e prazer e nunca dor, a gente entra num ciclo e a gente não entende que aquilo é errado. Na verdade, em tudo, até na atividade física, né? Se tu vai ter dor na hora de fazer um exercício, um alongamento, é porque realmente não é normal, né? Exatamente. Senão ninguém ia fazer porque ia ficar É. com dor. Então, realmente. E também uma das coisas que a Michelle falou é essa parte da educação em saúde. Toda essa parte de autoconhecimento, muitas vezes elas chegam no consultório não sabendo a diferença entre a uretra, por onde sai o xixi, e a vagina, por onde sai a menstruação e tem a relação sexual. Então, assim, ó, como é importante a gente educar essa paciente para que ela tenha consciência, para que ela saiba onde que ela deve sentir prazer, né? Onde que ela deve se cuidar, os sinais de alerta que ela deve perceber no corpo dela, onde que é que dói quando tem uma infecção urinária, por onde que sai a menstruação, por onde que sai o bebê, para que ela tenha esse conhecimento, para que ela comece a prestar atenção no corpo e ver quando tem alguma coisa errada, porque ninguém conhece melhor o corpo da gente do que nós mesmos, né? Então, como é importante que a gente saiba, até mesmo para mulheres na menopausa que estão passando por esse problema, assim, de menopausa, de disfunção sexual, de perda de libido, é importante que a mulher se conheça, para saber, se toque, para saber onde ela tem prazer, onde ela gosta de ser tocada, para falar pro parceiro, porque o parceiro vai ser uma pessoa vai ter um papel muito importante na menopausa, porque ele que vai estar ali junto com ela para acolher ela e ajudar ela a redescobrir o corpo nessa fase da vida, porque tudo fica diferente, então é uma nova descoberta, tudo é novo, a gente vai ter que se redescobrir como ter prazer, como ter um orgasmo, como ter uma relação sem ter dor, e tudo isso a gente trabalha no consultório. E é interessante, às vezes, que elas chegam no consultório e falam assim: ai, eu não quero mais ter relação, eu perdi a vontade completa, não sei o que, não sei o que. E daí a gente fica perguntando pra elas: tá, mas e em qual região tu desperta o teu desejo, né? Como que tu gosta de ser? Ai, eu não sei. Aí a gente fala assim: bom, então se tu não sabe, a gente pressupõe que tu também nunca conversou sobre isso com teu marido, né? Tem muito também da parte da autoestima isso, né? Vai ao longo do tempo, vai, né? Isso, e a gente, assim, quando entra na menopausa, a gente começa a ter a impressão de que está ficando velha. E isso nos afeta exatamente nesse ponto que tu falou, na nossa autoestima. A gente começa a se sentir mais velha, a gente começa a achar coisas que a gente não via antes. E isso é importante para nossa saúde mental também, né? Então a gente, assim, entender que é uma fase e que a gente precisa se preparar para chegar nessa fase, porque a gente só chega mal nessa fase ou fica mal nessa fase quem não conhece, quem não entende e quem não se prepara para ela. Porque muitas mulheres passam muito bem por essa fase, porque estão munidas de conhecimento, né? E elas entendem que isso é uma etapa e sabem o que precisa ser feito. Então elas vão se preparando, se prevenindo para quando chegar nesse momento não ter esse a prevenção é o principal, né? Exato. É o que mais a gente tá, né, abordando, principalmente nesse mês da mulher, né? De repente procurar para fazer uma prevenção
e não ter esses problemas, né? De repente, evitar muitos problemas, porque é melhor prevenir do que remediar. Porque depois o tratamento demora um pouco mais do que a prevenção, Sim, né? sim. Então, E vamos... lembrando, né, que o tratamento é através da fisioterapia pélvica, né, para todas essas disfunções. Para incontinência urinária, a fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento, é o primeiro tratamento que a gente deve procurar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem uma disfunção miccional é sim procurar um profissional de saúde que te oriente, que te atenda e que te ajude a solucionar esse problema. Isso aí, então tá, meninas, muito obrigada, adorei a presença de vocês, foi muito esclarecedor, né, para o pessoal que de repente agora vai procurar, né, vai começar a prevenção. Isso aí, então, muito obrigada. Muito A obrigada. gente agradece muito, assim, a oportunidade de estar aqui falando sobre saúde da mulher, que é um tema que a gente ama, né? E eu acho que quanto mais informação a gente passar para as mulheres, melhor. Então tá, até o próximo programa.